Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Louvado seja Jesus, louvado seja o nosso Deus. Hoje eu quero falar rapidamente sobre o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, que diz o seguinte: Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Isso é muito duro. Quem poderá admitir isso? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve? As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Iscariotes, que depois haveria de trair. Acabei lendo até o 71, mas o texto de hoje ele ocorre após um discurso eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus declara que ele é o pão vivo descido do céu. Ele declara que para se salvar é preciso comungar desse pão. Jesus declara que ele é a Eucaristia, que ele está vivo, presente e real na Eucaristia. Ao mesmo tempo que declaramos na Eucaristia e fazemos o memorial da sua paixão, declaramos também que Cristo ressuscitou e está vivo em nós. Porque a carne de Cristo, após ressuscitar, já não é um corpo como o nosso, um corpo comum, mas é um corpo glorificado. É um corpo glorificado. Por isso que, ao entender bem essa passagem, Simão, que representa a Santa Igreja, que é o primeiro Papa da Igreja, ele manteve firme com Deus, manteve firme com Jesus Cristo. E os 12 ficaram, com exceção, obviamente, de Judas Iscariotes, que veio atrair Jesus. Porém, eles ficaram com o Senhor, eles não viraram as costas e foram embora. Isso para nós é muito significativo, porque o discurso da Eucaristia, para um mundo meramente materialista, para o mundo gnóstico, ou seja, uma heresia que surgiu já nos primeiros séculos, que considerava tudo aquilo que era matéria algo ruim e somente o espiritual como bom, a Eucaristia, os sacramentos não faz sentido algum para essas pessoas. Mas sabemos que Cristo instituiu, e a sua presença real é tão óbvia que São Paulo, na sua carta aos Coríntios, falavam que aquele que comungar do corpo e sangue de Cristo, sem distinguir, comunga a própria condenação. E os próprios padres da Igreja, que foram estudiosos do primeiro século até o século VIII, todos concordavam que Jesus está presente realmente na Eucaristia, de uma maneira divina, para nos salvar e para nos alimentar. Tanto é verdade isso que os primeiros cristãos, que faziam suas celebrações eucarísticas às escondidas com medo do Império Romano, eles eram acusados de canibalismo, por incrível que pareça. Pelos pagãos, os pagãos os acusavam disso. Então, percebe que esse discurso de Jesus Cristo, ao mesmo tempo eucarístico, e ao mesmo tempo mostrando a sua divindade, de que ele ressuscitaria e voltaria ao Pai, voltaria ao céu, assusta aqueles que estavam frágeis da fé. Mas os apóstolos, as colunas da igreja se mantiveram firmes.
Pedro, que é a pedra que Jesus instituiu, se manteve firme. Se manteve firme a Santa Igreja, se manteve firme aos ensinamentos de Cristo. E é por isso que Pedro foi o primeiro Papa. Se você for ler os Evangelhos, os Atos Apóstolos, fica claro como São Pedro era proeminente entre os apóstolos. Ele tomava frente, ele tomava palavra. É muito claro de que ele era o chefe dos apóstolos. Isso é algo claríssimo. E percebemos com isso também que Jesus declara que na sua igreja, os 12 que ficaram acreditam na presença real dele na Eucaristia. Acreditam e não se escandalizam, porque sabem que Jesus instituiu a Eucaristia como novo banquete da nova aliança, da nova e eterna aliança. E ao lermos, por exemplo, o livro O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, nós vemos que, de uma maneira bem simples e bem explicada, que a Eucaristia será a liturgia divina do céu, que a missa já antecipa para nós essa graça, onde o céu e a terra se tocam. A nova criação se toca. É Deus que age. É Deus que age. E é algo maravilhoso, porque você percebe que em Apocalipse cita que Jesus é o Cordeiro de Deus mais de 20 vezes. E você percebe que esse Cordeiro se encontra na visão de São João, diante do altar de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, se oferecendo por nós. É o próprio Cristo que é sacerdote e oferta, sacerdote e holocausto, eternamente por nós. Embora ele tenha feito apenas uma única vez o sacrifício na cruz, esse sacrifício ele é eterno, porque Cristo é divino e é eterno. Então ele eternamente intercede por nós, ama e cuida de cada um de nós, se oferece por nós para nos salvar, para nos santificar, para nos renovar. Então perceba que Jesus Cristo, ele está na barca de Pedro, porque os seus 12 apóstolos ficaram com ele. Por isso que eu quero ler rapidamente o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 2 a 3, que diz exatamente isso. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão Pedro, e pediu para que afastasse um pouco, e sentado, Jesus ensinava da barca. Perceba que Jesus ele entra na barca de Pedro. Essa barca que para nós simboliza perfeitamente a igreja, que na antiga aliança é simbolizada pela arca de Noé. Aqueles que mantiveram fiéis estavam dentro da barca. Os demais foram levados pelas águas. Aqueles que eram fiéis foram deixados dentro da barca e se salvaram. Assim, também ocorre conosco no mundo de hoje. Diante das mais tempestades da vida, é necessário crer, e crer com a fé da igreja. Não uma fé frágil, mundana, criada por homens, mas uma fé verdadeira, convicta, enraizada na rocha. Porque a igreja é o corpo de Cristo, conforme São Paulo fala na sua carta aos Colossenses. Sabemos disso então que dessa maneira, de uma maneira espiritual, Cristo e sua igreja estão interligados. E é por isso que Pedro manteve firme, porque assim temos forças para superar as tempestades da vida. Temos forças e teremos o alimento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para nessa nossa nova jornada, nessa nossa nova Páscoa, cruzarmos essa vida em busca da nossa terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é o céu. Então veja que o discurso de Cristo assustou aqueles que não estavam entre os 12, aqueles que muitas vezes o seguia, mas não o seguia plenamente, na verdade plena, que só se encontra no colégio dos 12, que foram quem Jesus escolheu a dedo. Mas nós sabemos que ainda assim teve um que o traiu. Por isso devemos ter o coração contrito e um coração humilde, para que não sejamos nós um traidor, mas que sejamos fiéis à vontade de Deus, que sejamos fiéis à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos fiéis
a Santa Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre Pedro e sobre a fé de Pedro. Sobre Pedro como o proeminente chefe dessa instituição, dessa igreja, deixado como um vigário visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é verdade que Cristo pediu 3 vezes para Pedro apacentar as ovelhas, visto que Jesus é o bom pastor. Ele passa o bastão antes de subir aos céus para Pedro, para que Pedro seja um pastor visível para os fiéis. Então devemos manter-nos firmes, fiéis. Devemos comungar da Eucaristia com um estado de graça, confessar nossos pecados, termos essa ousadia de não se aproximar da Eucaristia estando em pecado. Mas é preciso confessar. É preciso ir à Santa Missa e, caso estiver em pecado, acolher com um coração contrito e humilde a palavra de Deus e se confessar o quanto antes para comungar da Eucaristia com o coração aberto, com o coração humilde e feliz. Jesus nos ama e Jesus quer que tenhamos uma comunhão com Ele mais íntima. E isso é tão verdade, meus irmãos, que muitos santos e santas de Deus viveram longos períodos de sua vida apenas comungando do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que alimenta nossa alma, que alimenta o nosso coração. Que possamos ser como os 12, ficar na barca, ficar ao lado de Jesus, não virar as costas para o seu ensinamento, não achar que é duro demais e o abandonar, mas manter-se firme, fiel a Ele. Que assim seja, para todo eterno sempre. Amém e aleluia. E se você gostou, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado.